No Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros. No Supremo Tribunal Federal, 11. Responda rápido. Você sabe quais são os critérios utilizados para a escolha dos magistrados de cada um? A repórter Thaís Cerutti explica agora como é o processo de composição das cortes e as diferenças entre elas. Em 1824, com a primeira Constituição brasileira, surgiu a Suprema Corte, inicialmente chamada de Supremo Tribunal de Justiça. A denominação atual só foi adotada 66 anos depois. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, ou seja, qualquer caso que chegue ao STF daqui não passa. A competência do Supremo é impedir a violação de qualquer item da Constituição Federal e solucionar conflito entre os poderes. E ainda é responsável por assuntos que, dependendo da importância, só podem ser julgados pela Corte Máxima. Na composição são 11 ministros indicados livremente pela Presidência da República. Mesmo assim, é preciso que reúnam alguns requisitos. O Senado examina o candidato indicado e, se o aprova, remete de novo o nome ao presidente da República, que o nomeia. Essa competência sempre se deu dessa maneira, exceção feita à Constituição de 1987. Eu explico, é que em 1987... o Parlamento brasileiro não possuía a figura do Senado, possuía a figura do Conselho Federal, e esse Conselho Federal é quem examinava a indicação feita pelo presidente da República. O processo de nomeação dos ministros do STF é motivo de discussão no Congresso Nacional, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Existe hoje em tramitação a PEC 17 de 2011. Ela propõe que a escolha deixe de ser feita somente pela Presidência da República. Para este especialista, o importante é saber se as instituições envolvidas terão a mesma competência que a presidência para fazer uma escolha tão importante. O que está sendo proposto em substituição a isso é que corporações como a OAB, o STJ e a Câmara dos Deputados, além da Presidência da República, possam indicar parte dessa composição, né, para que também seja aprovado pelo Senado Federal. Sinceramente, eu não acredito que essa nova metodologia traga melhoria na qualidade da escolha, porque não há nenhuma segurança de que esses entes serão mais eficientes do que o presidente da República, ou mais cuidadosos do que o presidente da República, para indicar esses nomes para o Supremo. Um processo democrático é o que defende a Associação dos Juízes Federais do Brasil, tanto que, para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, sugeriu uma lista tríplice. Nesse momento, que há uma vaga aberta no STF, a JUF também procurou contribuir com esse debate democrático na medida em que possibilitou entre os seus associados a escolha de nomes que pudessem representar a magistratura federal. Na magistratura federal, há valorosos colegas com muitos trabalhos, muitas ações, importantes julgamentos de processos e que revelam a necessidade, a importância da contribuição para o meio jurídico, para o meio social, e que esses colegas poderiam estar numa vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por telefone, nós conversamos com os indicados. Eu já sou juiz federal desde 1991, há 23 anos, mas antes fui juiz estadual por 1 ano e 2 meses, antes fui procurador do Estado por 1 ano e 3 meses, na área da assistência jurídica, que hoje é Defensoria Pública do Estado, e a simples lembrança do meu nome me causa bastante satisfação. Eu fiquei muito feliz com a indicação, porque a magistratura federal ela tem muitas pessoas assim, de enorme qualificação e que poderiam muito bem fazer parte dessa lista. Acredito que a lembrança do meu nome tenha decorrido do trabalho literário que eu tenho feito com produção relacionada à área tributária, os livros que nos ajudam no dia a dia aí da jurisdição. Olha, eu ingressei na magistratura federal em 1996. A peculiaridade na minha carreira foi em 2003, a vara onde eu atuava foi especializada em crimes financeiros de lavagem. Fico muito feliz e muito gratificado por ter sido votado, e a sociedade civil tem que ser mais participativa nesse processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
essa iniciativa de apresentar, sugerir nomes a presidente da República, me parece bastante salutar. O Superior Tribunal de Justiça, criado pela Constituição Federal de 1988, tem como princípio a proteção das leis federais. São 33 ministros também nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado, mas não de forma livre, existem algumas regras pré-estabelecidas. Os ministros do STJ se dividem em 1/3 de desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal indicados pelo STJ em lista tríplice. 1/3 de desembargadores dos tribunais regionais federais também indicados pelo STJ em lista tríplice. E o restante 1/3 de advogados e membros do Ministério Público em partes iguais e alternadas. É a regra do terço, conforme Constituição Federal. Nós temos uma divisão aqui já mais plural por integrantes da magistratura estadual e federal, que são órgãos que encaminham recursos para o Superior Tribunal de Justiça. Também temos uma representatividade da advocacia e do Ministério Público. Então, nesse processo, já tem uma pluralidade maior, e que representam justamente os anseios da categoria e de todas as classes envolvidas no sistema judicial. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público indicam seus representantes em lista sêxtupla e o STJ reduz para uma lista tríplice. A escolha fica a cargo da Presidência da República. O candidato deve apresentar prova de que praticou 5 atos privativos da advocacia por ano nos últimos 10 anos de exercício profissional, deve apresentar a certidão negativa de processos criminais, certidão negativa de processos disciplinares, deve assinar um compromisso de defesa da moralidade administrativa, um compromisso contra o nepotismo. Então, o que procura a entidade é ser a mais cautelosa possível e a mais rigorosa possível quando da escolha desta lista sêxtupla. Os requisitos para a nomeação são semelhantes aos exigidos pelo STF. O Superior Tribunal de Justiça possui 33 ministros, no mínimo, e pode possuir mais, se for o caso. No Supremo Tribunal Federal nós temos o número certo, 11 ministros. No STJ nós temos pelo menos 33 ministros. Tá? E aí sempre há de ser preservada a questão do terço. Para chegar a ocupar um cargo de ministro, seja do STF ou do STJ, as etapas são muitas. Os indicados ainda passam por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal e depois por aprovação do plenário da Casa. Esta é a última etapa antes da nomeação para o novo cargo. Em outros países, há outros critérios, como nomeação não só pela Presidente da República, mas pelo Legislativo, indicação no Judiciário, indicação da Academia, indicação de membros da advocacia, enfim, há uma diversidade, uma pluralidade na formação de cortes superiores de outros países. Claro que a JUF, democraticamente, entende que o debate é salutar, pois que vai aperfeiçoar o sistema de escolha. Inclusive, no nosso sistema, há vitalicidade dos membros do ministro do STF. Em alguns países há mandatos por algum período determinado, de 8, 10 ou 12 anos. Então, a JUF defende que esse processo tem que ser incentivado de forma que possa ser ampliado o debate e, na sequência, termos uma forma talvez diferente de escolhas e termos essa representatividade mais plural em relação ao processo de escolhas de ministro de uma corte tão importante, uma mais importante do país, que é o Supremo Tribunal Federal.